Olá, residente, seja bem-vindo ao Onco-Ortopedia Online. Nessa aula eu vou apresentar para você os tópicos mais relevantes das metástases ósseas que são cobrados na prova de título da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Espero que você tenha um bom proveito, que isso te ajude na sua preparação para o TEOT, mas antes disso, para você que não me conhece, gostaria de me apresentar. Eu sou Marcelo Bragança, oncologista ortopédico na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu gostaria muito de te pedir que clique aqui no botão de curtir e compartilhe esse vídeo com seus colegas de residência, né? Se você julgar que isso vai ajudá-los na preparação, se você gostar, divulgue, por favor, porque isso ajuda bastante a gente continuar com essa iniciativa livre e gratuita que contribui para a sua formação. Então, o tema metástase óssea é extremamente frequente, tanto na prática clínica quanto na prova de título. Essa apresentação, o que está escrito vai ser em inglês, né? A gente vai conversar aqui em português, porque foi utilizada previamente num curso internacional também para residentes, e o tema se aplica muito aqui, porque eu já foco os aspectos que mais frequentemente são cobrados no TEOT. Então, para começar, você tem que saber que a metástase óssea é a malignidade mais frequente do osso. Então, isso toda hora pergunta. Qual o tumor maligno mais frequente do osso? Metástase óssea. Há confusão, né? Se é metástase ou mieloma. A questão é que o mais frequente do osso é metástase. Como que isso também é perguntado? Qual o tumor secundário mais frequente do osso? Metástase é a mesma coisa que tumor secundário. Quando o tumor é originário do osso, quando se exclui a metástase, mieloma múltiplo, que é o tema da outra aula, que se torna o mais frequente. Mas se não diferencia, se é em geral, qual o tumor maligno mais frequente do osso, é metástase. E o osso é o terceiro sítio mais frequente de metástase do organismo, seguido do pulmão e do fígado. É muito tão frequente que estima-se que até cerca de 80% dos pacientes que têm um câncer, um carcinoma, vão desenvolver metástase óssea, e é muito mais frequente após os 40 anos de idade. As localizações mais frequentemente acometidas por metástase ósseas são a coluna, a bacia, as extremidades proximais dos fêmures e dos húmeros. Aqui eu quero chamar a atenção sobre um aspecto muito importante e que causa muita confusão entre os residentes. Observem o que eu mencionei anteriormente, as localizações mais frequentes da metástase óssea. Não importa de onde vem a metástase, não importa qual o sítio primário. As localizações mais frequentes são essas listadas aqui. A coluna, a bacia e as extremidades proximais dos fêmures e húmeros. De onde vem a confusão que eu vou mostrar para você agora? Tá? Um ponto, lembre-se, metástase distal ao cotovelo e distal ao joelho. Nessas metástases, nessas localizações, são muito raras. Entretanto, quando ocorre metástase nessas localizações distais, chamadas acrometástases, é muito mais provável que essa metástase seja proveniente do câncer de pulmão. Isso gera confusão pelo residente. O residente confunde achando que no câncer de pulmão, o sítio mais frequente de metástase é distal ao cotovelo e distal ao joelho. Reparem, não é isso. É muito raro em qual metástase nessa localização. Entretanto, quando ocorre metástase nessa localização, é muito mais frequente que ela venha do pulmão. Mas não muda. Metástase de câncer de pulmão é mais frequente na coluna, é mais frequente na bacia, é mais frequente na metáfise proximal do fêmur e dos húmeros. Entretanto, é menos raro essa topografia no câncer de pulmão, o que leva a confusão. Então, uma informação, metástase nessa localização, ela vem do câncer de pulmão, mas a maioria das metástases de câncer de pulmão não são nesse sítio. Então, essa é a confusão que eu quero esclarecer. Em relação ao tumor primário, de onde vem essa metástase óssea? Mais frequentemente vem destas 5 neoplasias. Mais frequentemente a metástase óssea é proveniente do câncer de mama, da próstata, do câncer de pulmão, do câncer de rim e do câncer da tireoide. Essas localizações correspondem a mais de 80% das origens das metástases ósseas. Uma outra questão de prova é quando o paciente não sabe que tem um tumor primário.
mas na manifestação inicial ele já apresenta metástase, ou seja, a chamada metástase óssea de sítio primário inicialmente desconhecida. O paciente não sabe que tem um câncer. É diagnosticada uma metástase óssea. De onde mais frequentemente vem essa metástase? Do pulmão e do rim. Mais de uma vez a gente já pôde observar em questão múltipla escolha esse tipo de pergunta, tá bem? Então, o pulmão e o rim são as causas mais frequentes de metástase óssea de sítio primário inicialmente desconhecido. Por quê? Porque essas duas neoplasias elas podem se disseminar para o osso num estágio que a lesão ainda é muito pequena, muito precocemente ela pode se disseminar para o osso. Tamanhos muito pequenos, ao qual o paciente ainda não tem sintomatologia que permitam o diagnóstico. Ainda não tem hemoptise, ainda não tem hematura, não tem sinal de que tem uma neoplasia, já há o comprometimento ósseo. Então, esse é o motivo. Em relação ao mecanismo da metástase, você deve entender que existe um tumor primário, que, por algum motivo, essas células estão se reproduzindo, são liberadas na corrente sanguínea, elas rompem a membrana basal, caem na circulação e determinadas células que têm afinidade, receptores e proteínas de adesão com o tecido ósseo se implantam no osso e se multiplicam ali. Então, esse é o mecanismo. Como essas células chegam mais frequentemente na coluna? Porque a coluna é a principal localização das metástases ósseas, devido ao plexo venoso descrito por Bateson. Existe um plexo venoso avalvular que corre adjacente às vértebras, que drena a maioria dos sítios primários que desenvolvem metástases ósseas, que são as causas de metástases ósseas. Aqueles órgãos que eu mencionei, como mama, pulmão, próstata e rim, são drenados por esse plexo venoso. Esse é um plexo venoso avalvular que permite regurgitação da célula. A célula que tem proteína de adesão, ela se implanta na coluna. Então, isso explica a localização mais frequente das metástases ósseas na coluna vertebral. E a localização metafisária está relacionada à lentificação do fluxo sanguíneo nas metáfises. Isso permite que a célula fique mais tempo com possibilidade de adesão. Então, esses mecanismos explicam essas localizações mais frequentes que eu mencionei para vocês. Um outro ponto do mecanismo da metástase, não precisa entender todo esse mecanismo molecular representado aqui, mas você tem que saber, a destruição óssea ela é indireta, não é a célula neoplásica que implanta-se no osso e que o destrói. A destruição óssea ela é mediada por osteoclasto, é o osteoclasto que existe normalmente no osso, que destrói o osso. Entretanto, a célula neoplásica, ela induz a formação de proteínas, existe uma interação entre o ligante Rank e o seu receptor no osteoclasto, que na verdade é no precursor do osteoclasto, que vai aumentar o número e a função desses osteoclastos. Então, há essa interação entre o ligante Rank e o receptor Rank, no precursor do osteoclasto, estimulado pela célula neoplásica, esses osteoclastos vão aumentar em número, em função e vão destruir o osso, formando as lesões líticas que a gente vai ver na avaliação por imagem. Na avaliação por imagem, na avaliação clínica, nada disso difere do paciente oncológico que a gente tem visto até agora. Então, deve ser realizada a história, exame físico, exames complementares, imagem, e a biópsia é a última etapa do diagnóstico. Vou mostrar alguns aspectos da imagem das lesões metastáticas. Vejam, metástase de câncer de pulmão, lesão lítica na diáfise do úmero. Outro exemplo, lesão lítica na diáfise do úmero, lesão lítica na diáfise do fêmur, vejam essas radiografias. Novamente, uma lesão lítica. A lesão lítica é essa, é hipertransparente. A gente está partindo do princípio que a caracterização radiográfica, vocês já sabem, por isso que a gente está falando nesses termos. A lesão lítica na metáfise proximal do úmero, porém, a metástase também pode se manifestar com aspecto esclerótico, uma lesão blástica, principalmente quando proveniente da próstata. Então, metástase de câncer de próstata, ali no ilíaco, aspecto esclerótico. Então, lembre-se que metástase de câncer de próstata é esclerótica. E a lesão mista tem áreas de esclerose e áreas líticas no seu interior.
essa é uma radiografia para mostrar um aspecto muito importante das lesões líticas, né? Elas só vão ter repercussão, só vão aparecer na radiografia depois que destruírem mais de 30% a 50% do osso no qual a incidência está mostrando. Então, a profundidade desse osso comprometido tem que ser maior do que 30% a 50%, ou seja, a destruição óssea tem que ser significativa para a lesão ter repercussão radiográfica. Então, o que acontece? Se o paciente tem um tumor primário diagnosticado, exemplo, o paciente tem um câncer de mama, tem um câncer de mama e apresenta dor no quadril. Vai no oncologista, vai no ortopedista se queixando de dor no quadril. Qual o primeiro exame a ser realizado? A gente já viu isso, já aprendeu. É a radiografia simples. Entretanto, se essa radiografia simples for normal, como esse caso, se o paciente procurou um oncologista clínico que realizou a radiografia e dispensou o paciente. Se a radiografia simples for normal, não termine a investigação, porque eu já disse, a lesão lítica só vai aparecer quando houver destruição significativa. Então, esse paciente pode ter uma metástase óssea com uma radiografia normal, sim. Então, se ele tem um fator de risco para metástase óssea, tem queixa de dor, prossiga a investigação. Ele tem um fator de risco, tem câncer de mama, tem dor osteoarticular, tem raio-x normal, a dor persiste, prossiga a investigação. O paciente chegou para mim dessa forma, com a fratura patológica que não foi diagnosticada, porque não foi diagnosticada previamente a lesão metastática. Não tem pegadinha no raio-x. O raio-x foi considerado normal pelo oncologista e efetivamente o era. Entretanto, a lesão só pode se manifestar só depois que tiver uma destruição óssea significativa. Então, existia a lesão que não foi vista. A ressonância magnética minimiza demais esse risco. Então, prossiga a investigação se o paciente tem dor osteoarticular, um tumor primário conhecido e radiografia normal. Não pare aí, não se satisfaça com a radiografia normal. Não que ela não tenha que ser realizada, é o primeiro exame. Mas, se normal, prossiga a investigação. Então, o exemplo que eu dei, né, a fratura patológica é a principal complicação das metástases ósseas. Então, isso acontece. Aqui a gente tem 3 exemplos de fraturas patológicas, o qual eu quero mostrar para vocês o aspecto comum a elas, né? Fratura patológica é aquela que ocorre, né, em um osso fragilizado por um outro processo, no caso a metástase que a gente está falando, né? Então, torna esse osso frágil, ela ocorre com trauma mínimo, trauma de baixa energia. Características comuns. A presença da lesão lítica é uma característica comum, óbvia, mas nem sempre tão evidente, nem sempre tão visível, nem sempre tão percebida. Então, outras características que devem te chamar a atenção para a possibilidade de uma fratura patológica, além da própria lesão lítica. Vejam, nesse último exemplo não está tão evidente, aqui já está mais. Mas a fratura patológica tem outras características que você deve sempre lembrar, isso deve chamar a sua atenção. Além da presença da lesão lítica, a história, o mecanismo do trauma, o trauma de baixa energia, uma intensidade de trauma desproporcional à necessária para fraturar aquele osso em questão. Por exemplo, uma diáfise do fêmur. A diáfise do fêmur é fraturada por um trauma de alta energia, um acidente automobilístico, um atropelamento, por exemplo. O paciente está andando e sofre a fratura, tem algum sinal de alerta para que essa fratura seja efetivamente patológica. Então, lesão lítica, mecanismo de trauma, baixa energia do trauma. Uma outra característica radiográfica que está relacionada a essa baixa energia do trauma, o pouco desvio. Se for um trauma de baixa energia, a fratura desvia pouco. Então, uma característica comum das fraturas patológicas, assim como o traço transverso. Então, resumindo, presença da lesão lítica, traço transverso, pouco desvio e trauma de baixa energia devem levantar a hipótese de que a fratura seja patológica. Na avaliação, cintilografia óssea está indicada para fazer o rastreamento de todo o esqueleto. A ressonância magnética ajuda a delinear melhor a lesão e, principalmente, a avaliar a coluna. É um excelente método para avaliação da coluna vertebral. Vejam, colapso vertebral identificado aqui. É um ótimo método também para avaliar compressão medular. Tomografia de tórax para pesquisar um possível sítio primário. Aqui mostrando o tumor primário foi identificado. Essa metástase era proveniente essa metástase anterior, né, da vértebra, era proveniente desse câncer de pulmão, aqui vendo mostrando a lesão espiculada. E a tomografia computadorizada, ela é muito útil, além de pesquisar um possível sítio primário, para mostrar a cortical da lesão. Ela mostra muito bem, no caso aqui, a gente está vendo a destruição da cortical, muito bem visualizada na tomografia. A biópsia é importante
na maioria dos casos de suspeita de metástase óssea, ainda que o paciente tenha um tumor primário conhecido, se a lesão óssea for única, é importante a comprovação histológica para evitar, não sou eu só que estou dizendo isso, né? E para evitar algumas coisas que eu vou mostrar a vocês, mas aqui as referências mostram, ó, biopsiar a lesão se ela for única. Por quê? Tá? Mesmo que o paciente tenha um tumor primário conhecido, tem um câncer de pulmão, câncer de mama e uma lesão óssea única, não atribua que essa lesão é metastática sem a biópsia. Olha o que pode resultar, a iatrogenia que a gente pode cometer se esse princípio não for seguido. Claro que na maioria das vezes, claro que na grande maioria das vezes, essa lesão vai ser proveniente do tumor primário. Entretanto, tem alguns exemplos para mostrar para vocês. O paciente que a gente recebeu, que era portador de câncer de próstata e apresentou uma lesão esclerótica no fêmur que sofreu fratura patológica. Foi tratado pelo colega ortopedista como se essa lesão fosse metastática, tratado com fixação da fratura. E, na verdade, era um segundo tumor maligno, era um osteosarcoma no paciente que já teve um câncer de próstata. O câncer de próstata estava curado e ele tinha um osteosarcoma secundário à doença de Paget. Isso disseminou a doença, né, esse tipo de tratamento, a fixação com placa, disseminou a doença numa lesão que deveria ter sido submetida à ressecção ampla. Isso inviabilizou a possibilidade de preservação desse membro. E um exemplo da literatura também, um paciente com fratura patológica, onde foi fixado um outro osteosarcoma que deveria ter sido ressecado por não ter sido feita a biópsia e ter se atribuído que era efetivamente a metástase. Então, em relação ao tratamento da metástase, a gente vai considerar a localização, o risco de fratura. Um grande papel nosso como ortopedista é evitar a fratura patológica, ou seja, a gente tratar profilaticamente esse paciente. A gente, para isso, tem que entender o potencial de consolidação e saber a expectativa de vida desse paciente. Então, o que a gente quer? A gente quer aumentar a sobrevida, se possível, mas principalmente que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida e existem métodos clínicos, cirúrgicos e radioterapia para isso. Então, essas são as opções de tratamento. A quimioterapia é relacionada ao tumor primário, é o oncologista que faz. Inibidores da reabsorção óssea são muito importantes para diminuírem o risco de eventos esqueléticos adversos, como fratura patológica, por exemplo, e a gente utiliza. A radioterapia tem indicação de melhora da dor, tratamento sintomático, a cirurgia para evitar a fratura ou quando a fratura já está estabelecida, a vertebroplastia para aliviar a dor e procedimentos de radiologia intervencionista como a ablação também são procedimentos paliativos. Em relação aos inibidores da reabsorção óssea, inibição da atividade osteoclástica, a gente tem utilizado mais recentemente o denosumab para a redução dos eventos esqueléticos adversos. A cirurgia, a gente deve considerar a sobrevida do paciente, a localização da lesão, o risco de fratura patológica. Nesse gráfico, eu quero mostrar para vocês o potencial de consolidação de uma fratura devido à lesão metastática de acordo com o sítio primário. Se essa metástase que resultou em fratura vem do pulmão, não há qualquer potencial de consolidação, a gente não deve esperar a consolidação. Vejam que a mama tem um potencial de consolidação um pouco maior, o rim um pouco maior, e o mieloma múltiplo tem um potencial de consolidação significativo. A gente vai ver isso melhor, de forma bem detalhada, as implicações do grande potencial de consolidação da fratura causada pelo mieloma múltiplo no tratamento do mieloma múltiplo na aula sobre esse tema. Então, os objetivos do tratamento principal: aliviar a dor, permitir as atividades diárias do paciente e, se possível, prolongar a sobrevida. Isso mesmo, metástase óssea, como assim? Sobrevida? A gente fala em sobrevida. Impedindo as complicações do paciente estar acamado, a gente aumenta a sobrevida dele. Tratando o tumor primário de rim com ressecção, a gente tende a aumentar a sobrevida se essa metástase for única. Então, quais os tipos de cirurgia? A gente tem a ressecção e a fixação interna e a vertebroplastia. A vertebroplastia, como eu disse, é para alívio sintomático. Quando a gente vai indicar a cirurgia de ressecção da metástase ou a fixação? Então, vejam, a cirurgia para metástase não é apenas a fixação intramedular, como é intuitivo se pensar. Não é assim. Tá? Existe ressecção para metástase, sim, e está indicada quando
quando a metástase se localiza em áreas muito proximais do osso, como as epífises, metáfises. Não é possível a fixação de uma metástase na cabeça do fêmur, então está indicada a ressecção. Então, a ressecção das metástases está indicada de acordo com a localização proximal ou distal, nas extremidades ósseas, epífise e metáfise, ou de acordo com o tumor primário. Como assim, de acordo com o tumor primário? Se a metástase óssea for decorrente de um tumor primário do rim tireoide e essa metástase óssea for única, esse paciente deve ser tratado com ressecção da metástase. A gente ainda tem a intenção curativa. Então, se o tumor primário do rim está controlado, foi tratado cirurgicamente, esse paciente só tem uma metástase óssea, indica-se o tratamento baseado na ressecção com a intenção de cura ou pelo menos aumento da sobrevida desse paciente. Por isso, a gente não deve fixar toda a metástase. Já dei 2 motivos para vocês aqui. Ó. Não é toda a metástase que deve ser fixada com haste intramedular, como muitos pensam. Tá? Dei 2 motivos. Localização proximal, epífise proximal do fêmur, vai se ressecar. Se fixar, vai falhar. Outro motivo para a ressecção, a intenção de cura se o tumor primário for renal e se esse tumor estiver controlado e se a metástase óssea for única. Então, alguns motivos para se indicar a ressecção de algumas metástases. Aqui exemplificando, tumor primário de rim, o paciente foi operada do rim, essa lesão é única, fraturou e não foi fixada, porque é inadequado, porque a lesão é única e a gente tem a intenção de curar esse paciente. Essa metástase tem que ser tratada com ressecção. Sim, uma lesão diafisária, que é excelente para a haste intramedular, que eu aposto que a maioria de vocês indicaria a haste intramedular, mas é um erro que é cobrado na prova também, pior do que na prova. Isso causa um dano muito grande para o paciente. Você está impedindo a possibilidade de cura de um tumor maligno. Uma possibilidade teórica? Sim, é teórica, mas a gente almeja. Tá? Então, aqui, a ressecção ampla da metástase na diáfise do úmero não foi fixada por ser um tumor renal e essa metástase ser única. Por outro lado, a osteossíntese é um método excelente, sim, quando indicado. Para a maioria das metástases, é muito bem indicado. Eu estava mostrando para vocês algumas exceções. Então, mais uma lesão no pequeno trocânter, biopsiada, submetida à ressecção ampla. A Isabelle que falou que quer ver cirurgia, aqui, Isabelle, um exemplo. Né? Então, a ressecção ampla da extremidade proximal do fêmur e a reconstrução com endoprótese não convencional. São cirurgias que a gente faz dentro da oncologia ortopédica, não são cirurgias usuais, mas para o traumatologista, né, a tendência seria fixar esse osso, né, tratar com um dispositivo, com um implante para fixar, para evitar fratura. Mas a gente sabe que se essa lesão progredir, isso vai falhar. Então a gente resseca por localização proximal. Então, para sistematizar o tratamento e concluir a aula de metástase óssea, as lesões metastáticas elas devem ser tratadas profilaticamente, antes da fratura. E quando que a gente o faz e qual o critério que a gente usa? O melhor critério que é recorrente na prova é o sistema de pontuação de Mirrells, que diz o seguinte: foi um sul-africano que desenvolveu um sistema avaliado em 4 parâmetros. A gente vai atribuir uma pontuação para cada um desses parâmetros. Vejam, são 4 parâmetros para os quais a gente atribui 1, 2 ou 3 pontos. Se isso é feito por lesão, é um parâmetro radiográfico e clínico. A gente olha uma radiografia, aplica esses critérios para uma lesão específica, para aquela lesão. Se aquela lesão tem indicação de ser tratada ou não. Então, os 4 parâmetros são a localização da lesão, a presença de dor, o aspecto radiográfico da lesão e o tamanho. Isso você tem em qualquer livro, você sabe disso, eu quero dar um enfoque mais prático para você. Veja que esse sistema vai de 4, se todos esses parâmetros receberem 1 ponto, a 12. Então, varia de 4 a 12. O que Mirrells observou? Observou que o risco de fratura para uma lesão que pontua 8 é de 30%
em 6 meses. Então essa lesão vai fraturar e a cirurgia preventiva, profilática, é benéfica para impedir que isso aconteça. Por esse mesmo sistema, a gente vê que o que atribui maior pontuação é a região peritrocantérica. A carga do nosso corpo passa muito nessa região. Então, quanto a essa localização, o risco é muito grande de fratura. Veja que uma pequena lesão, ainda que a gente obtenha aspectos favoráveis nas outras parâmetros, uma lesão, mesmo que pequena, nessa localização vai resultar num risco muito grande de fratura. Então, um exemplo prático, né? Atribuir o score de Mirrells maior que 8, vai fraturar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo radiográfico. Se vai fraturar, se vamos indicar cirurgia, como eu falei, de acordo com o tumor primário e de acordo com o sítio, a gente vai determinar qual é o melhor método de tratamento, e aqui esse artigo explica bem e vai guiar para vocês. Tá? Então aqui a gente tem a referência, de acordo com a topografia, vejam que, já falei anteriormente, tratamento de metástase não é só placa, parafuso e haste. De acordo com o sítio primário, submeteremos o paciente à ressecção ampla. E de acordo com a localização. Então esse é um guia. Se a localização é proximal, ou se o tumor primário do rim, com metástase única, vamos ressecar. E o critério, esse é o critério oncológico. O critério topográfico. Aí aqui resume tudo isso. Se a lesão é diafisária, é ótimo para a haste intramedular. Se a lesão é na cabeça do fêmur, artroplastia convencional. Se a lesão é na região peritrocantérica, a endoprótese não convencional, ressecção desse segmento e substituição por prótese. Ao redor do joelho, endoprótese não convencional. Então, o mais importante não é a gente identificar cada localização, é você entender principalmente o princípio do tipo histológico do tumor primário e da localização proximal que você não vai colocar haste intramedular. Então, isso que é o mais relevante nesse aspecto. Então, aqui é um exemplo de ressecção, metástase de câncer de mama. Por que a ressecção? Porque a paciente tinha muito sintoma, ela não conseguia sequer abduzir o braço para lavar a axila no banho. Então, é uma cirurgia paliativa, devido ao comprometimento da escápula, a gente ressecou o úmero e a escápula e a substituição por uma prótese. Então, o aspecto intraoperatório, a fixação intramedular e o que você deve evitar. Placa e parafuso para tratar metástase está fadado a isso aqui, a falha do implante. Essa lesão vai progredir, isso vai falhar. Então, não use placa e parafusos para metástase óssea. Outro exemplo, excelente indicação de haste intramedular, como eu já falei, a localização diafisária. É muito bem-vinda a haste intramedular. Finalizando, recapitulando. Colo do fêmur e cabeça do fêmur. Artroplastia convencional. Região intertrocantérica e qualquer metástase, qualquer localização que seja, não use placa e parafuso. Na localização peritrocantérica, use endoprótese não convencional. A partir daí, já é o campo, a área para haste intramedular, na região subtrocantérica, na diáfise. E na região supracondilar, a haste retrógrada também. Então, esses são os aspectos mais importantes das metástases ósseas para a prova de título. Espero que vocês tenham feito um bom proveito dessas informações e peço mais uma vez que curta, por favor, aqui no botão, aqui embaixo, que compartilhe esse vídeo com colegas de residência que possam se beneficiar. Boa prova!